Então, vamos falar um pouquinho sobre os exames. O RT-PCR, que é aquele do suave, do cotonete no nariz, ele serve para detectar pedaços do vírus, seja o antígeno ou seja o RNA. Então, ele tem que ser solicitado nos primeiros 8 dias da doença, porque depois disso o vírus não é mais detectado, porque o vírus já parou de se reproduzir dentro do organismo. Segundo, vem os testes com os anticorpos, IgM e IgG. IgM é um marcador de doença aguda, você está com a doença, mas não necessariamente transmite mais a doença. E aí o IgG é que você já teve a doença, você não transmite mais a doença, está em fase de recuperação da doença. E existem outros exames que a gente chama de anticorpos neutralizantes, S1 e S2, que é um anticorpo de IgG, quer dizer, ele marca se você já teve a doença e se você desenvolveu anticorpos para a doença. É o mesmo marcador para as vacinas. Doutora, eu tive Covid, eu tive vacina e nenhum desses testes meus vieram positivos. O que aconteceu? O que aconteceu é que o seu organismo ainda não foi capaz de produzir uma resposta sorológica adequada. Mas não significa que você não tenha resposta molecular, porque a célula, ela guarda uma memória. Então, às vezes, você não tem memória sorológica, mas você tem uma memória celular da doença. Você pode até estar suscetível a uma reinfecção, mas provavelmente o seu organismo já vai saber como reagir ao vírus e vai ser provavelmente uma infecção mais branda, né? É o que a gente espera. Existe reinfecção? Sim. Mas elas são raras. Então, dentro dos 3 primeiros meses de doença, o que pode acontecer são reativações sintomáticas do mesmo vírus, porque o corpo ainda está num processo de recuperação daquela inflamação. Mas depois dos 3 meses, até entre o 3º e o 6º mês de doença, podem acontecer reinfecções, são raras. As que eu tive foram muito poucas e todas aconteceram depois do 6º mês de infecção e foi detectado um RNA e foi mandado para estudo e detectado que realmente era um outro vírus e não a mesma carga viral. É o que vem acontecendo em consequência dessas novas cepas e das variações, das mutações que nós temos. Hoje, 90% dos vírus circulantes já são da nova cepa, essa cepa amazônica que a gente chama de Manaus, é a P1. Então, por isso a gente tem visto infecções cada vez mais graves e infecções que necessitam cada vez de mais intervenções e intervenções rápidas. Essa sensação que a gente tem, que se a gente não age rápido, a gente perde o paciente em questão de dias. E por isso é tão importante a gente vacinar, e a gente vacinar o quanto antes toda a população, não só a população de risco, que hoje a gente já sabe que 52% dos pacientes internados em ambiente de UTI são pacientes jovens, de menos de 40 anos de idade. Então, isso significa que houve uma mudança no perfil epidemiológico do paciente internado, não é mais idoso, não é só mais paciente idoso, a maioria é paciente jovem, paciente em plena capacidade produtiva e que está sendo acometido, porque simplesmente teve que voltar a trabalhar, teve que voltar a se expor, e também a gente sabe das exposições desnecessárias que são feitas pelo não distanciamento social, pela não higienização das mãos. Evitar as aglomerações, evitar o contato íntimo e prolongado com pessoas desconhecidas, evitar ambientes muito abafados, sem circulação, usar as máscaras corretamente, não pôr as mãos na máscara o tempo todo, porque não adianta você estar com a máscara e estar o tempo todo ajustando a máscara. Se a máscara não está ajustada, ela deve ser ajustada em casa, ainda com as mãos limpas, e sempre que tocar na máscara, higienizar com álcool e, na medida do possível, lavar as mãos com água e sabão. Nada substitui água e sabão, nem o álcool gel. Então, se você tem a oportunidade de lavar as mãos, lave as mãos e depois você faz uma prevenção com álcool. Evitar, por exemplo, ir ao supermercado várias vezes, medidas simples, ir à farmácia várias vezes. A gente tem que passar a se programar mais para estar fora de casa e realmente sair se for necessário, se essa for a sua realidade. Agora, a nossa realidade, que é de sair todos os dias, de trabalhar todos os dias, de estar exposto todos os dias, a gente tem os outros meios de proteção, os EPIs e o álcool gel, que é nosso aliado 24 horas por dia, né?
Eu acho que quem define a nossa hora é Deus mesmo, mas eu acho que a fé, ela faz parte importantíssima do tratamento. A fé nos dá melhora da imunidade, melhora dos marcadores de bem-estar. Isso é provado cientificamente, a gente consegue inclusive dosar esses marcadores e como a fé é importante nesse momento. Tanto a fé para quem está convalescendo, para quem está acompanhando, para os profissionais que estão ali. Eu falo muito sobre isso, não vamos desistir desse paciente, eu falo muito com a equipe sobre isso, que a gente não desistir dele faz com que ele também não desista dele mesmo. Recentemente eu atendi a Dona Maria, ela esteve internada em hospital público e foi muito bem assistida por toda a equipe. Enfim, ela ficou 42 dias hospitalizada. Nesse período, o esposo dela estava hospitalizado, grave também, num hospital privado, e o filho também, em outro hospital também privado. Infelizmente, nesses 42 dias, nós perdemos o filho e o esposo da Dona Maria. E nós fomos dar essa notícia para ela com muito medo, porque a gente não queria que ela desistisse dela mesma. Ela estava muito empenhada no próprio tratamento, ela respondia muito bem aos comandos da equipe, ficar em prona, respirar, colaboração na fisioterapia, as medicações, aquele evento doloroso de todos os dias, tirar sangue, ser submetida aos diversos exames, enfim, extremamente manipulada, extremamente invadida como pessoa, como ser humano. Então a equipe estava muito receio de contar isso pra ela. Foi um dia que machucou muita gente. E a gente foi conversar com ela e contamos que, infelizmente, essa batalha estava perdida pro seu esposo e pro seu filho. E a gente pensou que ela ia desistir. E ela falou pra gente que ela não ia desistir, porque ela ainda tinha mais 2 filhos, 3 netos. E ela não ia desistir por eles, porque ela precisava vencer por eles também, pelos que se foram também. E foi um dia, assim, muito, muito pesado para todos nós. Mas ela ensinou tanto pra gente aquele dia sobre fé, sobre esperança, sobre confiança e até sobre solidariedade mesmo. Ela consolou muito mais a equipe do que nós a consolamos. Então, foi gratificante e recentemente eu recebi ela aqui no consultório. Ela veio para agradecer, mas sou eu que tenho que agradecer pelas infinitas vezes que ela me ensinou a não desistir, mesmo nos piores momentos. Então, acho que a fé e a esperança faz parte do tratamento, faz parte da cura, tanto para o paciente quanto para o familiar e principalmente para a equipe que está ali. Eu queria finalizar dizendo para os meus filhos que eu tô aqui por vocês, que eu não vou desistir, que mesmo quando a mamãe tem que sair, quando eu devia estar com vocês, eu tô aqui porque eu quero um mundo melhor para vocês. E é por isso que eu não vou desistir. E agradecer pelas vezes que eu cheguei chorando e vocês me falaram que não podia desistir. Pelo apoio do meu marido, pelo apoio da minha mãe, pelo apoio do meu pai, pelo apoio da minha família, do trabalho, porque eles são minha família. Agradecer aos pacientes que confiaram em mim, sem nem me conhecer. Quantas vezes eu atendi o celular no meio da madrugada e falei, olha, eu não faço teleconsulta, mas eu tô aqui para tirar suas dúvidas, o que eu posso te ajudar? Porque eu me propus a isso, que todo paciente que me procurasse, ele teria uma resposta de conforto, uma orientação médica, uma orientação de quando ele deveria ir ao hospital, quando ele deveria ficar em casa, quando ele podia se acalmar e quando ele realmente precisava se preocupar. Eu queria agradecer vocês por terem confiado em mim. Obrigada. Obrigada de coração.